filmes de herói atualmente estão uma bosta. Não tem como assistir eles e dizer que foi a melhor coisa que você viu na sua vida. Sério, não tem. Vídeos do Carlinhos dando a bunda e chupando o homem. Mas se tem um filme de super-herói que vale a pena assistir, cara, esse é o filme do Homem-Aranha do Sam Raimi. O clássico, aquele que tem o Tobey Maguire. Tem tudo aquilo que esses filmes atuais não têm. Ação, comédia nos momentos certos, boa narrativa, bons personagens, seriedade quando é preciso e o mais importante, a moral da história. Ou o ensinamento de virtude, seja lá como você prefere dizer. Até porque isso é um filme de super-herói. E o filme do Homem-Aranha é aquilo que todo mundo já conhece. Tudo gira em torno da história de um nerd que é zoado frequentemente na escola. Tem uma vida humilde na casa dos tios e de vez em quando é gado da Mary Jane. Mas é tão simples assim, por que é tão bom esse filme? Bom, é simplesmente pelo fato de ele ser bem trabalhado do início ao fim. Você acompanha toda a caminhada de construção do Peter, desde quando ele era uma pessoa normal até ele virar um super-herói. E no meio disso acontece muita coisa. O Peter tendo que lidar com a sua fase de transição não foi nada fácil. Por conta das coisas que estavam acontecendo com ele, muita coisa estava sendo difícil dele lidar. E você como espectador percebe isso. A dificuldade dele de processar tudo o que tá acontecendo, com os novos poderes e a falta de controle que ele tinha sobre eles, começou a ter muitos problemas, principalmente envolvendo a escola. E seu principal desafio nesse início de filme foi ele ter que brigar com o Flash no corredor da escola, por causa dele ter jogado comida em cima dele. No final ele se dá bem na briga, mas isso mais tarde resultou numa grande lição de moral do seu tio, que é aonde ele recebe aquela famosa frase do tio Ben, que só queria mostrar preocupação com ele. O Peter andava muito estranho nos últimos dias, e se você se colocasse no lugar da tia May e do tio Ben, isso é totalmente justificável. Quer conversar o quê? E por que agora? É porque não conversamos há muito tempo. A sua tia e eu não sabemos mais quem você é. Foge das tarefas, você faz experiências estranhas no seu quarto, se mete em brigas na escola. Eu não comecei a briga, eu já disse isso. Mas aceitou a provocação. O que queria que eu fizesse? Fugisse? Não, você não tem que fugir, mas... Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas não. Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tá com medo de que eu venha me tornar um criminoso? Pare de se preocupar comigo, tá legal? Eu sei que eu tô mudando, mas vou me encontrar. Sem lição de moral, tá? Eu não quis dar lição de moral nem bronca. Eu sei que não sou seu pai. Então para de assumir esse papel. Certo. Só que como a gente sabe, ele não aceitou muito bem o sermão do tio. Ele decidiu ignorar e tomar as decisões por si próprio. E a gente sabe que, infelizmente, no final, essas decisões não resultaram em uma coisa muito boa. O tio Ben acaba morto por conta do Peter ter deixado um bandido fugir. Depois de ele ter ganhado aquela luta clandestina e esperar receber aquele dinheiro que tinham prometido pra ele, ele se sentiu injustiçado por não ter recebido aquilo que ele queria, determinando que ele não ajudasse na captura do ladrão. E é aí que o filme nos passa a primeira lição de moral. Faça o correto sempre, por mais que você não receba nada em troca. E cara, isso é difícil. Se você se colocasse na situação do Peter, onde ele foi injustiçado e não recebeu a grana que merecia, provavelmente você faria a mesma coisa. Mas aí que tá. Às vezes fazer o correto não é aquilo que nos agrada, e o filme nos mostra bem isso. Depois disso, o Peter começa a se dar conta de que ele precisaria ser mais cuidadoso com as suas ações, e isso traria mais responsabilidades. Se formos nos perguntar se gostaríamos de ter superpoderes, a grande maioria falaria que sim, mas ninguém nunca para pensar nas consequências, pois se pararmos para refletir, na verdade, isso pode ser não só apenas um dom recebido, mas também um fardo. Depois disso, ele finalmente começa a administrar sua vida melhor e usa os seus poderes para fazer o bem na sociedade. E durante esse tempo, o que é bastante mostrado é a relação do Peter com a Mary Jane. E olha, vamos ser bem sinceros, que mulher desgraçada. A Mary Jane no início passa uma impressão de ser uma garota legal e atraente, e a gente até leva isso de boa, mas depois ela se mostra o completo oposto. Se formos parar pra pensar, ela na maioria das vezes mostra péssimas atitudes, como namorar o valentão do colégio, trair várias vezes seus namorados, e de quebra ela ainda tem aqueles problemas familiares que os filmes não nos entregam muito contexto. Mas só daí nós já podemos deduzir que talvez o problema não esteja exatamente na sua família, e sim nela. É só ver o filme e você vai perceber que ela não é a flor que se
cheire. E nos próximos filmes não é muito diferente. Eu não sei muito bem se essa personalidade da Mary Jane foi proposital, ou é um erro da produção, do diretor, da atriz, ou ela é assim mesma nos quadrinhos, sei lá. Independente do que for, podemos no final aprender também o tipo de pessoa que não devemos nos relacionar. Também, obviamente, nós precisamos introduzir o primeiro desafio que o Homem-Aranha iria ter na sua carreira de herói. E o nome desse desafio é Duende Verde. Cara, que atuação. O William Dafoe realmente faz um papel impressionante desse personagem. O sadismo dele, a loucura e as risadas que ficavam ecoando pela mansão dele é algo extraordinário. Não é à toa que muita gente pede para que ele faça o papel do Coringa, o que seria muito bom e eu aposto que muita gente ia enlouquecer. É ele que começa a querer tirar tudo aquilo que restou pro Homem-Aranha, a família e os amigos dele, a sua vontade de poder, de querer dominar tudo aquilo que lhe é alcançado, e é isso que faz ele um ótimo vilão. Ele realmente tem aquela personalidade de vilão, ele não tem empatia por ninguém. Logo no início nós já podemos ver que antes dele virar o Duende Verde, o pai do Harry não tinha motivações muito boas. Mesmo os seus experimentos não estando completos, ele mesmo assim queria enfiar a força e colocar algo que poderia botar a segurança das pessoas em risco, tudo para poder se tornar alguém mais poderoso do que já é ou com mais relevância. Isso é a prova viva de como a busca incessante por poder pode corromper um homem. Quantas vezes nós não vemos isso nos dias de hoje, não é mesmo? Bom, no final de tudo temos um Homem-Aranha travando várias lutas com o Duende Verde, ganhando ela mais pra frente, fazendo com que o Duende Verde, o pai do Harry, morra no final, e dando um gancho de vingança para os próximos filmes. A Mary Jane, depois de ter se apaixonado por todo mundo, se declara pro Peter, e ele diz que não pode ficar com ela, até porque o perigo ia ser o seu sobrenome. E ele reconhece que muitos iriam querer ele morto, procurariam causar tudo de ruim na vida dele. Por isso, a decisão correta a se fazer era essa, fortalecendo ainda mais aquela frase que o tio Ben disse antes da sua morte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Obviamente, eu resumi bastante o filme, tem muito mais coisa que dá pra falar sobre ele, mas esses foram os pontos que eu achei mais interessantes de se falar. E claro, não tem como um filme ser perfeito, tem muitos pontos positivos, mas também tem muitos pontos negativos. Só que é inegável que ele tem uma grande importância para os próximos filmes de heróis que viriam a surgir. E falando em um próximo filme, durante essa gravação eu senti uma grande vontade de falar sobre o filme do Homem-Aranha 2, que é um dos que a galera mais prefere da trilogia. Então se você gostou desse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever, dar like e aproveita e já comenta aí se você quer um vídeo sobre o Homem-Aranha 2. É isso, muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.